Por gentileza, vamos de pé ler a Santa Palavra de Deus, com o pastor Renato. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 6. Leremos do versículo 1 até o versículo 11. Carta aos Romanos, escrita por Paulo, capítulo de número 6. O seu versículo 1 diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Porque se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na tua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Quantos pedidos de oração nós temos aqui? Vamos orar. Peço ao pastor Manuel, faça essa oração. A paz do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Amado e soberano Deus, estamos aqui diante da sua santidade, neste momento tão solene e tão agradável aos teus santos olhos, a qual os teus filhos nesta tarde irão descer as águas batermal, porque já nasceram de novo e é uma nova criatura. Deus Santo, aceita cada um por bondade e por misericórdia, o abençoa cada um, que ele prossiga, Senhor, avançando na fé em teu nome, porque te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tome os seus lugares. Neste momento eu farei a chamada dos nossos irmãos que foram inscritos para o batismo. Ouça com atenção, se coloque de pé. Eu peço para a igreja ouvir com atenção. Eu sei que muitos de vocês estão vibrantes de alegria pelos irmãos que vão descer a água do batismo, mas se acalme um pouco, se cuide um pouquinho aí, para que a gente faça essa chamada com toda tranquilidade. Na hora do batismo, aí vocês vão festejar. Amém, meus irmãos? Então, muito bem. De nossa sede, Ana Beatriz dos Santos Correia. Fique de pé, por gentileza. Obrigado. Cássia Ferreira Oliveira Silva. Gabriel Mandu Ferreira dos Santos. Jamile Grace Ferreira. Lívia Ketley Ferreira Santos. Manuela da Silva Miguel. Milena Machado.
Rafael Lepamer, Coquete Leite. Rafael? Ah, tá. Muito bem. Wellington Paulo dos Santos Nunes. Muito bem. Então, nós temos aí 9 irmãos. Cidade Nova. Amanda Gabriela Garufi Lemes da Silva. Emily Manuel dos Santos. Enzo Gabriel Camargo Domingos. Henrique Adriano Moreira Moura. Jonas de Melo Gabriel. Lara Carvalho de Souza. Amém. Nós temos de Cidade Nova 6 irmãos. Tremembé. Arthur Miguel Soares Farias de Paula. David Adriano de Jesus. Felipe Lohan Garcia dos Santos. Luiz Miguel Simão Batista Silva. Maria Vitória Simão de Campos. Nicolas Garcia da Silva. De Tremembé, também 6 irmãos. Paraisópolis. Guilherme Augusto Venâncio da Rosa. Heitor Calado Pantaleão. Isaac Ferreira Ângelo. Lívia Almeida de Oliveira. Tayane Samira Procópio da Silva Neves. De Paraisópolis, 5 irmãos. Vila Rica. Camila Barbosa do Espírito Santo. Jennifer Vitória Leite Cabral. Maiara Rezende de Menezes. Natália Correia Jerônimo. Igor Eber Faria da Silva. De Vila Rica, 5 irmãos. CDHU. Caroline de Jesus Cunha Santos. Davi Menezes Chade. John Mike da Silva Barbosa. Washington Henrique de Souza Moreira. Do CDHU, 4 irmãos. Moreira César, Johnny William Lucas Roque. Luiz Felipe Custódio da Silva. Luiz Henrique Ribeiro Martins. Sabrina de Oliveira Roque. Moreira César, 4 irmãos. Vila São Paulo, Benedito Kleber Emboava Ferreira. Miguel Campos de Jesus. Cadê o Miguel? Sara de Oliveira Melo. Wilson Ricardo de Oliveira Júnior. Vila São Benedito. Enzo Miguel Queiroz Eloy. Lucas Moreira Monteiro Ribeiro. Robert Domingos de Campos Ramos. Vila São Benedito, 3 irmãos. Bairro das Campinas. Laura do Carmo Diniz Santos. Maria de Fátima Oliveira. Maria Vitória Lourenço de Moura. Do bairro das Campinas, 3 irmãos. Cidade Jardim. Giovanni Francisco da Silva. Raquel Santos Silva. Rodrigo Augusto Leal. De Cidade Jardim, 3. Cruz Pequena. Nathalie Emanuele Batista da Silva. Nicolas Moisés Batista da Silva.
Pedro Henrique da Silva Monteiro. Na Cruz Pequena, 3 irmãos. Maracaibo. Gustavo Nascimento Arcanjo. Maria Luísa Gomes de Barros Silva. Yasmin Alves Dias dos Santos. Do Maracaibo, 3 irmãos. Maricá. Camila Valentim da Silva. Renan Augusto da Silva. Soraya Simplício dos Santos. 3 irmãos. Pazim. Para constar, foi matriculado para o batismo, mas não veio, Davi de Aguiar Lima. É isso, meu irmão? Tá. Eric William Guimarães Correia. Sofia da Silva Nascimento. Então temos 2 irmãos do Pazim. Santo Antônio do Pinhal. Daniel Augusto de Lima Mota. Graziele da Silva Uchoa. Lavínia Victória Santos Oliveira. Cadê a Lavínia? Ah, tá. Então nós temos de Santo Antônio do Pinhal 3 irmãos. Azeredo. Camille Vitória Garcia Santos Oliveira. Mateus Henrique Guedes Moraes. Caíque Silveira dos Santos Magalhães. Não, espera um pouquinho. Não, desculpe. Estes 2 que eu acabei de ler, Camille e Mateus, do Azeredo. Agora sim. Crispim. Caíque Silveira dos Santos Magalhães. Nicolas Augusto Caetano Faria. 2 irmãos. Crispim. Araretama. Murilo Alves Moreira. Bela Vista. Miguel Nascimento da Silva. Feital. Ingrid Nayara Rodrigues Ferreira. Mandu. Murilo de Lima Leonel dos Santos. Mombaça. Pamela Pacheco da Silva Moreira. Morumbi. Luiz Henrique Faria dos Santos. Parque das Nações. Adam Gabriel dos Santos Gurgel. Santa Cecília. Stephanie Suiane Pinheiro Malaquias. Terra dos Ipês. Nicole Cristina Mota de Oliveira. Muito bem. Chegamos ao total presentes aqui nessa tarde de 43 homens, 36 mulheres e 79 irmãos. Vamos aplaudir agradecendo a Deus. Sessenta e 64 solteiros. Tem muito casamento por aí, hein? 13 casados e 2 viúvos. Pode dar casamento também. Divorciados, não. Eu ia fazer uma recomendação, mas eu corro um risco muito sério. Mas depois você pode me perguntar. Faixa etária. Até 15 anos de idade, 40 irmãos. De 16 a 21, 16 irmãos. De 22 a 35, 17.
De 36 a 50, 4 irmãos. E os maiores de 51, 2 irmãos. É uma igreja bem jovem, né? Por congregação, nós temos a seguinte posição. Aqui não está em ordem decrescente, então vamos lá. A sede temos 9, que eu já falei, Araretama 1, Azeredo 2, Bela Vista 1, Campinas 3, CDHU 4. Veja se eu não estou errando aí, viu, irmão? Tem que ter alguma correção aí para fazer. Tá? É o do Pazim, né? CDHU 4, Cidade Jardim 3, Cidade Nova 6, Crispim 2, Cruz Pequena 3, Feita 1, Mandu também 1, Maracaibo 3, Maricá 3, Mombaça 1, Moreira César 4, Morumbi 1, Paraisópolis 5, o Pazim 2. Confere? Então fala para ouvir. Parque das Nações 1, Santa Cecília 1, Santo Antônio Pinhal 3, Terra dos Ipês 1, Tremembé 6, Vila Rica 5, Vila São Benedito 3, Vila São Paulo 4. Total 79. Tem nada de mais aplaudir de novo, né? Amém? Na hora do batismo, o que eu recomendo? Vocês podem festejar, pode festejar. Mas se puder evitar assovio, esse tipo de coisa, que não é muito apropriado. Mas você pode dar glória a Deus, falar aleluia. Não é? Isso pode ficar à vontade. Não é? Nós não estamos no campo de futebol hoje. Estamos aqui num templo da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Amém, meus irmãos? Quando você for lá no campo, aí você faz o que você quiser. Não tem problema nenhum. Então aqui agora nós vamos ter uma palavra, uma instrução e ofertaremos para a obra do Senhor nosso Deus. Vamos ficar de pé já para ganhar tempo. Pedir aqui, quem está pertinho de mim aqui. Aqui está o pastor Marco Maior. Meus irmãos, a paz do Senhor. Gênesis, no capítulo de número 33. Uma parte do verso de número 11 diz assim, ó: Deus graciosamente me tem dado, e eu tenho de tudo. Em outras traduções diz, Deus tem me dado de tudo. Em outras ainda diz, tudo que eu preciso, Deus tem me dado. Hoje, 79 irmãos de nossa igreja estão vivendo isso, ter tudo de Deus. Deus tem dado tudo para nós. Mas para Jacó dizer isso antes, ele pega uma pedra, usa como travesseiro, faz um voto e diz assim, se o Senhor for comigo e me abençoar na viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, de tudo eu darei o dízimo. Quando ele contribui, automaticamente ele diz, Deus tem me dado de tudo. Muito obrigado. Sebastião. Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, te adoramos, exaltamos o teu nome nesta tarde e apresentamos a ti, Senhor, teus filhos estarão, Senhor, contribuindo para a obra do Senhor. Abençoa cada um, Senhor, nessa tarde, multiplica suas bênçãos, os bens, e o Senhor dá, Senhor, saúde ao teu povo. Também abençoa aqueles que não puderam contribuir, Senhor, que estão desempregados. Senhor, venha abrir a porta de emprego, venha suprir a necessidade de cada um. Oramos a ti, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. 115 da harpa, podem tomar os seus lugares. 115. Cadê o Gessé? Foi embora? Ah.
Por gentileza, nos coloquemos de pé para essa leitura e conselho da palavra de Deus. Poucos minutos e já vamos descer as águas do batismo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. É um dos textos que mais aprecio a respeito do batismo que vamos assistir nesta tarde. Capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos, o verso de número 35. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou.
E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Tem alguém do seu lado? Oremos uns pelos outros. Senhor da igreja, que felicidade estar em tua casa nesta tarde, contemplar estes nossos irmãos em Cristo, que vão, ó Deus querido, neste ato, confirmar a sua fé pessoal na pessoa do Senhor e Salvador Jesus. Deus querido, Deus santo, que este momento seja inesquecível, seja um ato transformador, um ato, ó Deus, de publicidade, de testemunho, de proclamação desta nova vida que todos experimentam. Assim, Eterno, pedimos agradecidos e oramos por todos eles e por suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Assim quis o Senhor Jesus que o ingresso na sua igreja ficasse destacado por um ato em obediência à sua ordenança de serem os discípulos do Senhor, batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isto ele mesmo pronunciou, conforme vemos nos evangelhos, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Estes senhores, pastores, obreiros, que estão nas congregações auxiliando os seus dirigentes também, há vários deles aqui, realizarão aquilo que Jesus, há centenas de anos, ordenou para os seus primeiros discípulos. É um ato maravilhoso. Se você pensar que está fazendo o que ordenou Jesus, quando já estava para ser elevado às alturas, é de uma grandeza extraordinária. E assim passaram os séculos, e chegamos aqui neste setembro de 2025. E Deus preparou para esta data estes irmãos que foram agora há pouco nomeados, identificados, porque passaram por aquilo que chamamos de discipulado. São os pilares do desenvolvimento da nossa igreja: a evangelização, a integração, o discipulado e o batismo nas águas. Todo este procedimento tem uma finalidade. Tem uma finalidade de consolidar no coração do crente que desce as águas do batismo um conjunto de conhecimento ao qual ele responde dizendo: é isto que eu creio, é em Jesus que eu creio, é esta igreja que, evangelizando-me, me deu a oportunidade de conviver com ela, como uma comunidade espiritual, onde os dons de Deus atuam, e onde as pessoas podem receber habilidades espirituais e multiplicar este evangelho, seguir com ele adiante. O evangelho chegou até vocês, e agora de vocês passam a seus familiares, a seus colegas de trabalho, as pessoas da sua convivência. Porque não disse o Senhor que os últimos discípulos seriam aqueles que fossem evangelizados pelo primeiro grupo de apóstolos? Não. O que espera o Senhor é que os apóstolos geraram discípulos
que geraram outros discípulos, que geraram outros discípulos, e isso vem vindo, até chegar nesse 28 de setembro de 2025. E não pode parar em vocês. Eu oro a Deus para que vocês tenham no coração um desejo. Eu preciso alcançar alguém para Jesus. Seja no ambiente escolar, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, na vizinhança, por onde eu passar, onde eu viver, ali eu quero ser testemunha do Senhor Jesus. Dizer para as pessoas como isso mudou a minha vida, mudou meus pensamentos, mudou meus sentimentos, mudou os meus desejos. Agora, tudo é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que vem habitar na vida do crente. Mas Ele não nos deixa só. O Senhor, através do Consolador, do Espírito Santo, o outro Consolador, está habitando todos os dias na sua vida. Mas fora isso, o Senhor nos colocou no meio de uma igreja, de uma congregação, submissos a um dirigente, a um pastor dirigente. E esta ligação é poderosa para edificar, para construir, para ainda mais você ficar convicto desta fé que abraçou. Foi Jesus que salvou. Foi Jesus que te salvou. Bendito seja o nome do Senhor. A salvação do Senhor não é somente a salvação da culpa do pecado, que te oprimia cada dia, o peso de uma consciência culpada, pelos atos que desagradam a Deus praticados. Não. A salvação do Senhor, além de salvar da culpa do pecado, salva também do poder do pecado. O que significa dizer que você não é mais escravo do pecado. Eventualmente, ainda hoje mesmo, neste domingo de batismo, que você só quer festejar com Deus, eventualmente você poderá ter um erro, cometer uma desobediência. Mas eu quero te afirmar agora que quando nós somos salvos do poder do pecado, isso significa que você não precisará ficar debaixo desta culpa, deste erro. O Senhor não somente te perdoou, mas Ele te libertou. Bendito seja o nome do Senhor. Com esta libertação, você pode renunciar a este erro e cada dia crescer nessas decisões, porque não dependerá só da sua força pessoal. Não, dependerá sobretudo da presença do Espírito Santo, da iluminação das Escrituras, que Deus fará iluminar a sua mente. E você dirá, Deus está dizendo não, eu digo não. Deus está dizendo sim, eu digo sim. Se Deus quer, eu quero. Se Deus não quer, eu não quero. Se Deus aprova, eu aprovo. Se Deus reprova, eu reprovo. Se Deus diz vai, eu vou. Se Deus diz fica, eu fico. Bendito seja o nome do Senhor. Assim o nosso Senhor nos converte a estarmos crucificados, que significa sujeitos totalmente à vontade dEle. Mas Ele não nos salvou somente da culpa do pecado. Ele não nos salva somente do poder diariamente do pecado, mas Ele nos salva da presença do pecado. Sabe quando vai se dar isso? Isso vai se dar no arrebatamento, porque a trombeta soará, e todos os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares e viveremos sempre com o Senhor. Se este mundo mau te dá ânsia, te dá enjoo,
te dá repugnância de ver a escalada da maldade entre os homens, se você não suporta, como não suportava Ló, de ver a maldade em Sodoma e Gomorra, porque os homens iam na maldade de pior em pior. Mas nós não. Nós estamos neste mundo, não somos deste mundo. Quando vierem zombar de você, agora você é crente, agora você é um Bíblia, agora você carrega a palavra de Deus. Fizeram isso comigo quando eu tinha 16 anos de idade e me batizei nas águas. Parece que todo mundo avisou os moradores do bairro, porque naquele dia eu peguei a minha Bíblia e fui saindo pelas ruas. E os vizinhos que nunca nem olharam para a minha cara, naquele dia disseram: "Ô Bíblia!" Outro gritava lá na frente: "Lá vai o Bíblia!" Não era tão comum uma pessoa ser evangélica nos anos 70, mas eu então, quando ouvi aquela zombaria, a Bíblia que estava um pouquinho escondida aqui, botei ela aqui no peito. Fala agora, fala com razão, porque agora eu sou Bíblia mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Até peguei uma prática naqueles dias que eu não recomendo a vocês. É um negócio meio complicado, porque eu saía de casa e já ia com a Bíblia aberta lendo. Conforme eu ia lendo, eu ia olhando a Bíblia e o poste. O povo ficava na torcida, ele vai bater no poste. Quando eu ia bater, eu fazia assim. Aí eu voltava para a calçada. Era interessante. O povo acompanhava isso. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que veio a ser meu sogro, pai da Licinha, ele não sabia desse meu jeito de ser. E ele foi lá visitar o irmão dele na cidade de Garça. E ele disse assim: "Tem um moço diferente aí na sua igreja, Jairo?" "Tem sim." "Por quê?" "Ele anda lendo a Bíblia pela rua. Eu fico até com medo dele atravessar a rua e o carro passar nele." Mas eu estava de olho na rua e na Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. E quando o carro vinha, eu parava. O povo ficava até admirado com isso. Então, meus irmãos, esta é uma vida nova, completamente. Você fica apaixonado pela palavra de Deus. Comprei uma caixa, ninguém me ensinou isso. Comprei uma caixa de lápis de cor. E onde falava de salvação, eu pintava de azul. Onde falava de pecado, eu pintava de vermelho. Onde falava disso ou daquilo, eu pintava de outra cor. E fiz um esboço dentro da minha Bíblia, colorindo a minha Bíblia por assunto. Bendito seja o nome do Senhor. E não é que alguns anos depois nasceu uma Bíblia assim? Eu podia até ter faturado com isso. Mas olha, tudo era uma experiência nova que você pode adquirir. Faça 3 coisas todos os dias. Fale com Deus todos os dias. Quer dizer, ore. Fale com Deus todos os dias. Ouça Deus todos os dias. Leia a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus aberta. E o bom de ler a Bíblia é que o seu autor está lá no quarto com você. Bendito seja o nome do Senhor. A não ser que você vai andar pelas ruas que nem eu, mas ele vai junto. Bendito é o nome do Senhor. Fale com Deus todos os dias. Ouça Deus todos os dias. E fale de Deus todos os dias. Isto quer dizer evangelizar. Quantos aqui sabem andar de bicicleta? Deixa eu ver. Aqui é a capital nacional da bicicleta. É mais fácil você ficar em cima da bicicleta pedalando ou parando de pedalar? O que é que você acha? Pedalando. Se você para a prática de ler, de orar, de testemunhar, você vai perdendo habilidade. E você para e tem que parar a bicicleta. Mas a tua bicicleta pode entrar em movimento, sem parar. Bendito é o nome do Senhor. Leia a Bíblia quando tiver vontade e quando não tiver vontade.
Fale de Jesus quando tiver vontade e quando não tiver vontade. E ore a Deus quando tiver vontade e quando não tiver vontade. Quando você não tiver vontade, você ora: Deus, eu estou sem vontade de orar, me dá vontade. Vai orando até lhe dar vontade. E aí depois você continua orando. Você pode louvar a Deus por isso, amém, meus irmãos? Nem sempre você vai ter o dirigente da congregação, o seu pai espiritual perto de você. Mas sempre, sempre, diga comigo sempre, sempre, Deus estará do seu lado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, eu quero evangelizar, mas não tenho dinheiro para comprar folheto. A igreja tem folheto para te dar. Mas quando faltar folheto e não faltar coragem, sabe o que você pode fazer? Faz como eu fazia na universidade. O que você fazia na universidade, pastor Euclides? Quando eu chegava na classe, na cidade de Marília, primeira coisa que eu ia fazer, fiz isso 4 anos, todos os dias. Eu chegava lá no quadro e escrevia um versículo bem no cantinho assim. Um versículo bíblico, não é? Versículo pequeno, não é? Eu não punha o Salmo 119, né, irmão? Não cabe. Punha um versículo pequeno. E 4 anos que eu fiz aquela faculdade, Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, é o nome da escola. Em 4 anos, nenhum professor apagou o versículo da Bíblia. E aquela era uma faculdade espírita, Fundação Espírita. E terminando aqueles 4 anos de Fundação Espírita, eu fui convidado a dar aula naquela faculdade. Dei aula por 1 ano, de estrutura e análise de balanço. Talvez você diga: eu me tornei crente, a minha vida vai ser sem graça. Não, irmão. A melhor coisa é ser crente. Você nunca vai se arrepender de ser um crente. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. Você vai ser honrado em ser um crente. Nesta faculdade foi realizado o primeiro encontro de professores de teologia da Confradesp. Pastor Joel Valadares me pediu isso. Eu pedi para a direção da escola, já estava professor lá, já estava achando que tinha condição. E não é que deram para nós 1 semana de aulas só de gente das Assembleias de Deus do estado de São Paulo inteiro. Você pode glorificar a Deus por isso? Tenha coragem, meu irmão, tenha ousadia. Deus vai fazer coisa que você nunca imaginou. Vou terminar com essa. Eu já tinha agora 18 anos, me alistei no exército, que não é igual aqui. Lá chama-se tiro de guerra. Aqui é um exército de 1 ano. Lá eram 6 meses. Então você se forma lá atirador. E eu terminei a minha temporada e ganhei o título de cabo do exército. Então vocês me respeitam, por favor, que eu sou cabo do exército brasileiro. Por quê? Porque quando eu fiz o exército, eu já estava encerrando o meu curso superior, que eu comecei com 16, acabei com 20. Aí, quando terminou, um padre da cidade veio dar aula, Sargento Adib Murisaker, já faleceu. Ele chamou o padre para dar uma palestra, que a meninada era tudo desordenada. Depois que o padre deu a palestra, ele falou: ô Vaz, ele me chamava de Vaz, Vaz, você tem coragem de dar uma palestra aqui para os atiradores? O padre passou aí, e você, tem coragem? É claro, pode marcar. Aí na semana seguinte, Euclides Vaz Júnior, não é? Dei uma palestra para aqueles atiradores, e eu aproveitei mesmo, me deram 1 hora. Falei de Gênesis até Apocalipse. Falei, nunca mais ele vai me chamar. Então agora vai. E passei Bíblia naqueles atiradores. Resultado, um resultado eu tenho certeza. Um daqueles lá, que vendia pipoca na praça da cidade de Garça, hoje é pastor das Assembleias de Deus. Se tornou crente. O apelido dele era Pipoca.
E todo crente da Assembleia de Deus ia comprar agora pipoca com pipoca. Glória a Deus! E ele começou a servir ao Senhor e serve até hoje. Que Deus abençoe vocês. Para dizer isso para vocês significa, vale a pena ser um crente. Não vai atrapalhar a faculdade que você quer fazer. Não, você pode dar testemunho lá. Não vai atrapalhar o emprego. O casamento vai ser excelente. Porque já você vai estar instruído a casar com pessoa que serve a Jesus. Tudo vai ficar melhor. Quantos agradecem a Deus por isso? Amém, meus irmãos? Bom, para hoje está bom. Vamos pedir agora para que os nossos pastores desçam lá e vão orar por vocês. Vamos pedir para eles ficarem aqui, ó. Hoje tem mais pastor aqui do que candidato, quase. Bastante pastor. Venha todos aqui. Fazer uma bela fila. Cadê a fotografia? Cadê o Ministério da Fotografia? Ah, não veio. Quem é que tem um celular poderoso aí? Quem vem vindo lá é a Fernanda. Esse aí é aquele americano, aquele... É o Samsung ou é o outro? Cabe tudo aí. Certinho? Está todo mundo aí dentro? Muito bem. Agora eu peço aos senhores, vamos nos aproximar dos candidatos e orar por eles. Queiram ficar de pé, por gentileza. Atenção. Quando vocês descerem as águas do batismo, presta atenção. O pastor vai perguntar para vocês o nome de vocês. Se ele já sabe, ele já vai dizer, fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E vai descer você as águas. Amém? É um símbolo de um sepultamento. Você morre para a vida anterior e levanta para a nova vida. Quantos de vocês entenderam isso? Vocês aqui. Agora é com vocês, presta atenção, gente. Vocês vão fazer uma declaração agora. Repita comigo, os candidatos ao batismo. Declaro. Vamos começar de novo. Todos vocês têm que falar. Declaro crer em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Creio na Bíblia Sagrada como regra de fé e vida. Prometo obedecer às orientações na congregação que eu servir a Deus. Prometo orar todos os dias, falar com Deus todos os dias, falar de Deus todos os dias e me alimentar da palavra de Deus. Amém. Agora eu vou pedir que os obreiros orem por vocês. Vamos orar, orem com coragem agora, todos nós. Senhor da igreja, todos estes irmãos estão confiantes que a nova vida vai acontecer na vida deles. E isso porque o Senhor é Deus. É o Senhor que vai cuidar de todos os detalhes. Na vida espiritual, na vida social, na vida profissional, na vida espiritual e ministerial. Cuida deles, meu Pai, que eles sejam um exemplo onde estiverem, onde viverem. Abençoa, Senhor Deus, o progresso de cada um deles, Pai. Que sejam sal da terra e luz do mundo. Assim nós oramos, Eterno, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez, igreja. Atenção, que agora vai ser aberto aqui o espaço do batismo. Pode abrir. Ninguém passa por aqui agora. Vamos lá.
A lista de participação vai ser nessa ordem decrescente. Muito bem, olha, que lindo é este espaço de batismo, hein? Capricha aí na filmagem. Muito bem, vocês podem se assentar. Eu vou chamar vocês, tenham calma e tranquilidade. Aqui tem um espaço de fotografia. Cuidado aí para não cair na água, hein? Já quer descer na frente? Pode ser. Você vai batizar alguém da frente? Vamos lá. Primeiro chamamos aqui a sede, por gentileza. Os nossos irmãos que congregam aqui na sede, formem a fila aqui, pode vir. Terminado o batismo, vocês vão se trocar e vão lá na sala, no anexo do pátio, onde vão participar da primeira ceia do Senhor. Muito bem. Estes são os irmãos da sede. Alguns vão ser batizados por Adenir, outros por Anderson, são esses, né? E outros pelo nosso irmão José. Anderson, cadê o Anderson? Já quer iniciar, Anderson? Já pode começar com você? Anderson, cadê o Anderson? Anderson tem muitas ocupações aqui na igreja, então ele já vai iniciar. Pode descer, Anderson. Os nossos pastores têm uma faixa ali dentro do tanque. Leve o candidato até lá e olhe para frente, viu? Os nomes já foram anunciados, olhando para lá. Pode começar. Amém, que maravilha. Pastor Manuel vai batizar a neta. Muito bem, glória a Deus. Ajude aí o pastor Manuel, por favor.
Cidade Nova. Isso mesmo, mergulha mesmo. Dá até uma seguradinha lá embaixo. Ficar bem batizado, viu? Todos que vão sendo batizados, tomem o seu novo vestuário e se desloquem para a sala ao lado do pátio. Você vai receber a ceia do Senhor, a primeira ceia do Senhor. São duas ordenanças: o batismo em águas e a ceia do Senhor. Vocês estão assistindo o batismo de irmãos aqui da sede, principalmente adolescentes. Mas vamos ter participação, além do presbítero Adenir, do nosso irmão José, muito conhecido do Sebastião. Muito bem. José batizando o seu futuro genro. Aqui nós vamos ter o pastor Osvaldo batizando o neto. Vamos aplaudir por todos os irmãos da sede. Deus abençoe. Cadê a Cidade Nova? Cidade Nova, pode chegar. Não. Maravilha, maravilha.